São essas equações do lançamento vertical? Bom, já que deu para perceber que é um movimento uniformemente variado, então vão ser todas as mesmas equações que nós vimos no Move. Só que, lógico, fazendo algumas alterações só por didática mesmo. Por exemplo, no lugar de S, que seria espaço, agora nós vamos usar H de altura, certo? Só isso. E no lugar de aceleração A, nós vamos usar G, tá? Agora, eu vou reescrever as equações, mas é importante que você perceba o seguinte: o sentido é importante você definir. No caso, eu coloquei duas orientações aqui. Primeiro, todas as orientações positivas sendo para cima, certo? Ou seja, tudo aquilo que estiver apontado para cima vai ser positivo. Velocidade, ΔS, aceleração. Só que eu também posso, tá percebendo lá? No primeiro tem uma bolinha subindo, então ela vai ser considerada positiva porque está na mesma direção da referência. E outra negativa. E a gravidade negativa, porque me referenciei para cima. Todo início de exercício você precisa definir a sua orientação. Veja qual é o mais interessante para você. Já no outro, eu orientei para baixo. Então, quando o objeto está subindo, ele está com uma velocidade negativa. Quando ele está descendo, no mesmo sentido da orientação, positivo, que no caso é o mesmo da gravidade. Então, nós temos, por exemplo, a função horária do espaço. Seria S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, agora vai ficar H igual a H0, ao invés de S, né? Mais V0t menos GT quadrado sobre 2. Menos porque você está percebendo que a gravidade está no sentido contrário da minha orientação. Se eu for pegar a função horária da velocidade, V igual a V0 menos GT. Viu? Só isso. Torricelli, ou Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2, em vez de A é G. O menos é porque a aceleração está ao contrário. E ΔS, não, ΔS não, ΔH. Só isso, certo? Eu só estou, é tudo convenção. E as outras aqui? Bom, no caso, com a orientação para baixo, fica H igual a H0 mais V0t mais GT quadrado sobre 2. A da velocidade vai ficar V igual a V0 mais GT, porque está na mesma orientação. E Torricelli, V0 ao quadrado mais 2G ΔH. Tá? Aqui eu só me preocupei aqui para poder demonstrar a substituição de S por H e A por G. Vamos lá aos nossos exemplos, né? Que acho que é o que ajuda mais vocês. Primeiro diz assim: um vulcão pode chegar a projetar lavas quentes até uma altura superior a 1 km. Nesse caso, qual deve ser a velocidade vertical das lavas? E deu a gravidade para nós, 10 metros por segundo ao quadrado. Que bom, aí fica mais tranquilo de nós trabalharmos. O que ele está falando aqui? Então deixa eu simular aqui uma lava. Ó, tá aqui a lava, mais ou menos, né? E ela vai ser lançada, vai ser projetada com uma velocidade, certo? Ele está falando que chega até uma altura de 1 km, certo? Qual deve ser a velocidade vertical? Essa velocidade V, que no caso aqui seria V0, né? Tiago, te orienta logo. Então, vamos gerar uma orientação aqui. No caso aqui, eu vou me orientar para cima. Está sendo aparentemente mais interessante para mim, orientar para cima. Bora lá. Ele deu o ΔS, ou ΔH, né? Certo? E que é a velocidade inicial dele. O que a gente sabe? Que quando essa lava subir, na altura máxima, ele vai ter uma velocidade zero. Velocidade final, zero.
Simplesmente isso. Bom, ele não fez menção ao tempo, então vai ser Torricelli aqui. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado. A minha gravidade, no caso, conte sempre para baixo, né? Deixa eu colocar aqui a gravidade. Ela é um vetor e está para baixo. Então é menos 2g ΔH. A velocidade lá em cima é zero. Tá? E esse aqui é o ponto do lançamento vertical ou queda livre, tanto faz. Que você precisa perceber que tem esse momento de parada é uma referência interessantíssima. Qual a velocidade inicial? É o que eu quero. 2 vezes a gravidade, que é 10. E o ΔH, 1 km. No caso, tem que escrever 1000 metros, tá? Porque aqui a gravidade está em metro por segundo ao quadrado. Muito bem, então, passando esse 2 vezes 10 vezes 1000, que no caso vai dar 20 com 3 zeros, certo? Então, a velocidade, eu vou tirar a raiz desses 20.000. E a velocidade final, ou inicial, aqui no caso vai dar aproximadamente 141,2 metros por segundo, certo? Então, se a gente quiser, né, colocar aqui que essa velocidade, para que ele alcance, né, uma altura superior a 1 km, então a gente percebe que tem que ser maior do que 142 metros por segundo. Então essa seria a nossa análise do vulcão, né? Beleza? Tranquilo, né? Ou seja, de formação nova é só mudança de letras. Bora ver uma segunda aqui. Do alto de uma ponte a 20 metros do nível da água é solta uma lata de refrigerante em situação de repouso. Ela cai sobre um barquinho que vai rio abaixo com velocidade de 0,8 metros por segundo. No momento em que a lata inicia sua queda livre, o barquinho deve estar localizado a que distância do ponto de impacto? Considere o barco um ponto material e suponha que ele navega em linha reta. Muito bem. Bom, já estou avisando, essa questão ela é sua, tá? De repente, você precisa de algumas... Eu vou continuar resolvendo alguns exercícios para te ajudar, tá? Mas essa daqui, ela é sua. Coloque lá o resultado final no Google Classroom e os cálculos coloque no portfólio, tudo bem? Então deixa eu colocar aqui, elucidar o que seria esse problema. Então nós temos um indivíduo que estava numa ponte, ele vai soltar uma latinha de refrigerante. Aqui embaixo nós temos um rio, tá? Deixa eu colocar aqui até as colunas da ponte. A 20 metros de altura aqui. Então vai ter uma latinha de refrigerante aqui. No caso vai ser solta, ou seja, ela sai do repouso, velocidade zero. Então aqui tinha um barquinho, certo? Que foi navegando até o ponto que ele chegou debaixo desse ponto de lançamento, né, de queda livre da latinha. Diz que esse barco estava com uma velocidade de 0,8 metros por segundo. E ele cai certinho em cima do barquinho. Deu a gravidade, ele quer saber em que momento ou a que distância ele deveria estar para coincidir, né, o encontro desses dois. Bom, eu tenho dois movimentos aí. Primeiro seria o movimento uniforme do barquinho, ele não está acelerado, ele está com uma velocidade constante. E temos uma queda livre da latinha, certo? Sendo que essa velocidade inicial da latinha é zero, certo? O ΔH está aqui, 20 metros,
Então, concorda que o tempo para a latinha sair da ponte e cair no barco é o mesmo tempo para o barquinho sair daqui e tá logo abaixo do ponto de queda? Vou aqui montar as equações que vão te auxiliar a resolver esse exercício. Bom, primeiro, ΔH, para a latinha, né? ΔH, viu que eu passei o H e H0, transformei já em ΔH. Vai ser a velocidade inicial. Bora fazer com calma então, né? Para você entender o que está acontecendo. H igual a H0. Qual a referência, Thiago? Muito bem lembrado. Eu vou usar a referência para baixo. Aqui, de repente, é interessante. Que aí as velocidades ficam... A gravidade vai ficar positiva. Então, V0t mais gt² sobre 2. Quando eu passar aquele H0 para lá, vai ficar H menos H0, que no caso vai dar ΔH. A velocidade inicial é 0, então vai ficar 0 vezes t, acabou. A gravidade é 10. Eu não vou trocar ainda, tá? G vezes t² sobre 2. E te afirmo que você sabe o ΔH, que é 20. Você sabe a gravidade, que é 10. Então dá para você calcular o tempo. Tá? Você vai trabalhar essa equação do segundo grau aí, simples, e tira o valor de tempo. Se aparecer um tempo negativo, desconsidere, porque como é que é um tempo negativo? Aí você vai daqui retirar um valor de tempo. É o tempo que ela tinha sair daqui e cai no barco, beleza? Tá. E o barquinho? O barquinho, ele está em movimento uniforme, então vai ser o seguinte, V igual a ΔS sobre ΔT. Certo? No caso desse ΔT, é T menos T0. Sendo esse T0 zero, então é esse valor de tempo que você tem que trocar aqui embaixo. Tá? Você tem a velocidade do barquinho, 0,8. Você quer esse ΔS. Você tem o valor de T. Tá? É só descobrir quem é esse ΔS aqui. Fechou, né? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Bom, deixa eu resolver mais uma aqui. Ó, uma carteira com documentos e dinheiro é solta da sacada